Olá pessoal, vamos dar continuidade aí à resolução da prova de matemática do concurso PEB 2. Então vamos para o exercício 23, que diz o seguinte, um prisma possui 14 faces. A soma do número de arestas com o número de vértices desse prisma é... Bom, aqui para resolver esse exercício, a gente vai precisar da relação de Euler, né? Que é vértice mais faces igual a aresta mais 2. Então aqui a estratégia é a gente pensar o seguinte, num prisma qualquer, né, vou pegar esse daqui por exemplo, que é conhecido, um paralelepípedo, todo o vértice ele fornece 3 arestas, né, qualquer um desses vértices aí fornece 3 arestas. Se a gente for contar o número de arestas, né, bastaria a gente multiplicar por 3 o número de vértices. Porém, tem um detalhe aqui, por exemplo, essa aresta aqui ela vai ser contada 2 vezes, quando a gente pensar nesse vértice aqui que está mais à direita e nesse da esquerda. Então, a gente pode pensar o seguinte, o número de arestas depende do número de vértices, mas dessa forma, o número de arestas seria 3v sobre 2, né? 3 porque é oriundo daqui, né? Cada vértice, então como eu falei, ele fornece 3 arestas, e dividir por 2 porque uma aresta vai ser contada 2 vezes, né? A mesma aresta vai ser contada 2 vezes, então por isso a gente tem que pegar aqui metade. Bom, feita essa relação, a gente faz a substituição na primeira equação. A gente tem então v mais 14, 14 é o número de faces que foi dado aqui, né, no enunciado, é igual a 3v sobre 2, que foi a relação que a gente estabeleceu, mais 2. E aí, fazendo os devidos cálculos, a gente chega em que v vale 24. V valendo 24, então a gente substitui lá na fórmula que a gente estabeleceu, na relação lá em cima, na verdade, aqui, né? Não na fórmula, nessa relação, que o número de arestas é 3 vértices sobre 2. E a gente acha o número de arestas 36. Como o enunciado pedia a soma desses valores, né? Número de vértices com aresta, 24 mais 36 dá 60, que corresponde a letra E aqui para esse exercício. Vamos ver o próximo exercício. Exercício 24, um exercício de geometria espacial. Ele diz o seguinte, um cubo de volume V, né, em um cubo, né, de volume V, sejam F1 e F2 duas faces paralelas. Aí ele fala que vai formar duas pirâmides, né? E uma dessas pirâmides está numa base e o seu vértice está na outra face. Uma das visões que a gente vai ter nesse cubo, olhando esse cubo de lado, seria isso aqui. Então a gente tem a base aqui do cubo e lá em cima o centro de uma face, formando uma pirâmide. O mesmo vai acontecer aqui para baixo. E essa intersecção aqui é o que ele pede aqui, qual seria o volume da parte comum, né, dessas pirâmides. Agora, se a gente põe uma pirâmide aqui e a outra, uma para cima e uma para baixo, o que a gente tem aqui no meio de intersecção entre eles? É um octaedro, né, que aparece ali. Então, se a gente souber relacionar o volume desse octaedro em relação à pirâmide inteira, a gente consegue calcular o que ele pede aí, né? Nota que nas alternativas ele dá V. V é o volume do cubo, então a gente tem que calcular esse octaedro em relação ao volume do cubo. Então vamos achar as relações. Vou chamar aqui VPG o volume da pirâmide grande, pode ser tanto essa em azul, essa em amarelo aqui toda, né? Então o volume dessa pirâmide ela é 1/3 do volume do cubo. A gente sabe isso que é uma propriedade da geometria espacial, o volume da pirâmide. Então, aqui a segunda relação vai ser o seguinte, eu vou chamar de V1, aqui nesse octaedro a gente tem uma pirâmide aqui na parte de cima e outra aqui embaixo, são simétricas. Então, eu vou chamar de V1 essa pirâmide aqui na parte de cima. Então, vamos estabelecer aqui uma relação. Em alguns exercícios anteriores a gente tinha uma relação entre áreas, que era uma constante ao quadrado. Aqui essa relação entre volumes, ela é uma relação ao cubo, né, porque é volume. Então V1, que seria o volume dessa pirâmide aqui em cima, dividido pelo volume da pirâmide maior, é igual a alguma constante ao cubo. Agora, de onde a gente tira essa constante? Veja, como essa figura é simétrica, a altura dessa primeira pirâmide, que eu chamei de V1, ela é metade da altura da pirâmide que eu chamei de pirâmide grande, o VPG.
Então a gente vai ter essa relação aqui, ó, H sobre 2 sobre H. Isso vai dar meio, né? Meio elevado ao cubo dá 1/8. Então a gente conclui que essa pirâmide que eu chamei de V1 aqui, o volume dela é 1/8, né, da pirâmide maior, pirâmide grande. E aí a gente termina as relações. Essa pirâmide grande aqui, ó, a gente viu que ele é 1/3 do cubo, do volume do cubo. Então a gente simplesmente substitui aqui nessa outra equação, né? 1/3 do volume do cubo sobre 8, que daria V sobre 24. Só que isso seria o V1, só a parte de cima. A parte de baixo, como é simétrico, a gente multiplica por 2 e aí chega em V sobre 12, que corresponde também à letra E. Exercício 25 agora. Bom, esse exercício ele diz o seguinte, que é uma sequência e o primeiro termo é 2013 e ele dá uma regra aqui para poder fazer os próximos, né, para poder encontrar os próximos números dessa sequência. Ele diz que o próximo é sempre a soma, né, do quadrado dos algarismos do termo anterior. Então ele dá um exemplo aqui, né, se o primeiro termo é 2013, o próximo tem que ser 14. Então se 14 é o segundo, o terceiro então seria 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado, é o que vai dar 17. E assim a gente monta uma sequência. Então eu fiz aqui, ó, vários números nessa sequência, porque a gente precisa perceber em sequências, né, sequências famosas é PA e PG, né, progressão aritmética e geométrica, mas numa sequência qualquer ela deveria ter algum tipo de padrão para a gente poder estabelecer alguma fórmula, alguma relação para poder descobrir um termo qualquer, que é o que ele pede aqui, é o termo que está na posição 2013, né? Então para esse caso a gente pensa assim, ó, começa a fazer alguns termos dessa sequência e a gente repara que o número 89 que está aí em azul, ele se repete. Então quando ele se repete, essa regra aqui de somar o quadrado dos algarismos, ela vai continuar para sempre aqui. Então isso vai, a partir desse 89, ele vai começar a repetir uma sequência de 8 em 8 números, né? Essa sequência aqui desses 8 números vai se repetir. Então a gente vai ter aqui, ó, os 7 primeiros números que não vão se repetir, e a partir daqui, né, um grupo de 8 números começa a se repetir, né, nessa sequência. Então como ele quer essa posição do número que está na posição 2013, a gente vai fazer o seguinte, ó, 2013 menos 7, que 7 é esse? São esses 7 primeiros, já que eles não se repetem. Então a gente vai pegar a partir desse 89 para frente, né? Então 2013 menos 7 vai dar 2006. Isso significa que a gente tem a partir desse 89 2006 números, só que esses 2006 números eles são um grupo de 8 em 8 se repetindo, né? Então a gente simplesmente vai fazer o que? Pegar o 2006, dividir por 8 e vai ver que o resto é 6. Sendo o resto 6, a gente, o número que ele pede lá, então a posição, ele vai ser o sexto então dessa sequência de 8 números, que corresponde ao 16. E 16 é a alternativa D. Vou continuar resolvendo outros exercícios em outro vídeo. Até lá!